Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada muito especial. Eu vou apresentar já a nossa convidada de hoje. Obviamente, antes de apresentá-la, queria convidar todo mundo aí para assinar o canal aqui e não deixar de seguir a gente aí nas redes sociais, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é reconhecida por seus romances, todos finalistas de importantes premiações, entre eles Desnorteio, que lhe rendeu o Prêmio São Paulo de Literatura, Casa de Família, lançado esse ano pela Companhia das Letras, seu romance mais recente, venceu o Prêmio Carolina Maria de Jesus. Na literatura juvenil, ela foi distinguida como autora revelação e recebeu a Laurea Orígenes Lessa de melhor livro jovem pela Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil, com o livro No Corredor dos Cobogós. Adorei esse nome. Seus textos também estão presentes em diversas antologias e cadernos literários e foram traduzidos em espanhol em edições independentes no Uruguai e na Argentina. Muito feliz de ter você aqui com a gente no nosso Histórias Diversas, Paula Fabri. Opa, obrigada, Custódio. Estamos aqui cedinho, né? Opa, acordando. Essa conversa gostosa aqui pra gente falar de literatura que a gente ama tanto. E por falar nisso, como é que começa a sua história aí com a literatura, com a família? A gente estava falando offline que você passou um tempo trabalhando em agência de propaganda. Essas coisas se intercalaram, a literatura veio depois. Como é que foi para você? Olha, literatura veio bem no começo da vida. Com 11 anos de idade, Legal. Eu já sabia, quero ser escritora. Já no tempo de redação em escola, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. E já começando a ler os livros na escola. Porque a minha família não era família de livros, de leitores, nem nada. Não tinha livro em casa, tinha nada. Assim, quando eu era muito criança, meu irmão era mais velho e eu via ele lendo livros para vestibular, tipo Camões, assim. Eu não era letrada ainda e eu olhava os livros e falava assim, nossa, que é isso? Eu quero ler e tal. Mas para eles... para o meu pai, para minha mãe, de origem simples, tal, assim, não, o livro é coisa chata, não gasta seu dinheiro com isso, não perca seu tempo com isso. Mal sabiam que você ia produzir livros, né? Que legal. E aí quando começa para você, assim, é que você de fato chega nos livros? E onde você buscou esses livros, já que na sua casa não era um lugar de livros? Então, eu busquei... Primeiro eu busquei com a minha própria mesada, que eu ganhava um pouquinho, e aí eu juntava e, como criança, apesar de tudo, eu ia e comprava livro em banca de jornal, por exemplo. Demais. Biblioteca do bairro, sozinha. Eu fui descobrir, tem até numa edição cartoneira no Uruguai, tem uma edição que conta como eu descobri os livros em uma biblioteca do meu bairro, né, na Vila Mariana, em São Paulo. Que legal. E, enfim, foi biblioteca e foi na escola com os professores e toda aquela coleção Vagalume, tudo isso Sim. me fascinou demais. Que influenciou muita gente, né? E como é que foi, e o caminho para a escrita, como é que foi ali, dessa leitora... para de fato falar, quero escrever. Sim. E aí você falou, né, que já escrevia, já sentia ali um pouco na questão das redações e tudo, mas de fato escrever só para produção da escrita, vamos dizer assim, e depois para publicar. Como é que foi esse caminho? Tá. Foi assim, eu tenho várias passagens na minha vida. Uma delas é que eu tive uma livraria em São Paulo, de 2005 a 2009, chamada Rato de Livraria. Ai, que demais. Não era sebo, era livraria de livro novo. E lá recebi a gente fazia saraus lá, então eu recebi Marcelino Freire, João Carrascós, André Del Fuego, todo mundo frequentava lá. Todos os queridos. E, enfim, aí... eu já sabia que eu queria, mas eu estava, na verdade, tampando um buraco. Que eu venho da publicidade, né? Então eu trabalhei como redatora grande parte da minha vida, na publicidade, em agências. Aí eu falei, não, mas desde os 11 anos de idade eu queria ser escritora. Em algum momento eu tinha que fazer isso. Eu fui me organizando financeiramente para poder me dedicar à escrita. Isso só aconteceu em 2010, 2009 e 2010. E só quando eu fechei a livraria, que eu vi que com a livraria eu trabalhava tanto que era impossível. Aí eu comecei a escrever meu primeiro romance, que é o Desnorteio, que ganhou o Prêmio São Paulo. Esse foi começado a ser escrito em 2009 e eu terminei em 2012, no começo de 2012.
Em 2012, eu publico o primeiro livro. A primeira edição desse livro foi pela editora Patois. Né? Atualmente, ele está fora de catálogo. Estou esperando uma oportunidade para levar a uma grande editora. Fica a dica. Já. Justamente. E, a partir de então, eu considero que iniciei a minha carreira. Muito legal. E como é que foi para você assim, estrear desse caminho, né? Assim, de ser redatora, de ter uma livraria? Alguma coisa estava lhe perseguindo ali já, Sim. né? Sobre essa questão da escrita. Como é que foi escrever um primeiro livro e já ser um livro com prêmio na estatura do Prêmio São Paulo de Literatura? O que isso representou assim, para você? Olha, foi muito importante porque foi uma virada, né? Apesar de que eu digo isso e às vezes fica até um pouco chato dizer isso, parece uma falta de modéstia, mas foi planejado, foi para isso. Eu comecei, falei assim, eu conheci o mercado já de livreira, sim. Trabalhei também na Biblioteca de São Paulo como gerente de acervo, conhecia muito o mercado de distribuição, Legal. As editoras e tudo. Então eu sabia como funcionava mais ou menos o negócio. Eu falei assim, eu tenho que iniciar forte, senão para minha caminhada ser mais curta. Não que ela seja curta, porque eu estou há 12 anos no mercado. Mas para que ela não seja tão sofrida, embora seja. Então, embora não deixe de ser. Não deixe de ser. Eu sabia que eu tinha que começar com romance, que o romance é o gênero mais aceito, que seria mais fácil como romancista. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi um livro de um romance. Foi esse, O Desnorteio. Não escrevi nada antes. Eu tinha uns continhos em casa, assim, mas que não estão publicados. Você já começou, já chegou chegando, né? Vou chegar chegando. Cara, você tinha uns continhos aqui, mas eu vou escrever um romance. Vou ganhar o Prêmio São Paulo. Eu tinha sido jurada do Prêmio São Paulo, como livreira. E aí que foi o truque. Aí eu li aquele monte de livros, né? Tanto de estreante, a categoria não estreante. E eu falei assim, eu estou entendendo aqui o que se escreve atualmente, como se escreve. Eu tenho noção dos clássicos, tenho noção de tudo, porque eu já era leitora há muito tempo. Eu falei assim, eu tenho um caminho aqui, eu tenho uma chance. Então eu vou fazer o meu melhor. Aí eu lutei muito, achei que foi o melhor livro possível e entreguei. E eu tinha esperança, tinha muita fé. Aí começou a surgir resultado de outros prêmios, Oceanos, né, que era Portugal Telecom na época. E meu nome não estava em nenhum, né? E eu desesperada. Eu falei assim, mas tem o São Paulo Estreante, que é ali que eu vou entrar. Mas aí no dia eu estava tão, assim, por baixo, que uma colega falou assim, vamos dar o resultado hoje, você quer ir ver? Era pessoalmente, num lugar, eles anunciavam e tal. Aí eu falei, não vou, imagina, de jeito nenhum. Aí ela me mandou uma mensagem pelo celular dizendo, você é finalista. Aí eu peguei e li todos os concorrentes. Para saber onde você estava. Para saber onde eu estava. Aí eu falei, olha, eu tenho chance. Percebi que eu tinha chance, mas eu tinha um ou dois concorrentes bem fortes ali, né? Eu falei assim, ou eu ou eles. Aí cheguei na noite do prêmio, que é meio Oscar, né? E tal. Sim. Aí eu cheguei e percebi uma coisa diferente, que quando eu desci já do táxi na porta, era no Museu da Língua Portuguesa, já tinha gente me fotografando demais, a mídia. Aí eu falei, estranho para uma estreante ser fotografada assim. Aí eu falei, tô com chance. Aí sentei na cadeira quando anunciaram meu nome, eu falei, putz. Que demais. Tava tudo certo mesmo. Não, que demais. Parabéns, tá? E acho que, de fato, assim, começar já com um prêmio desse é realmente, né? Acho que muitas portas se abrem a partir dali, né? Sim. E de alguma forma é uma chancela também, né? De que o trabalho é bom e tal. Não que, né, só seja bom que é chancelado por isso, mas quando é chancelado por isso, né? A gente sabe que é um júri muito bem formado ali e tudo, né? De muita gente experiente e tudo. Então, quando passa por essas chancelas, te dá um certo respiro ali, né? Fala, cara, alguma coisa eu fiz certo aqui, né? Exato, eu pensei justamente isso. Falei assim, olha, eu não tô louca, eu tô no caminho certo. Tem um caminho tudo aqui. Que eu pensei tá mais ou menos correto. Verdade. E se você tivesse que premiar um livro dos que você leu aí por último e tudo, que livro que você premiaria? Nessa posição de júri que você foi já do São Paulo, olha, inclusive. vários, mas assim, o primeiro que eu lembro é o Dor Fantasma, né? Que já é um livro premiado. Que já é premiado, já recebeu um Saramago, mas a gente premia sempre, que é maravilhoso. Sim, é um dos últimos livros que eu li, nacionais, e que eu curti muito. O Rafael é incrível, o Rebentar dele também é maravilhoso. E ser doutor em letras aumenta mais ainda a cobrança na hora de escrever?
Não, ajuda. Me ajudou muito. Perfeito. Me ensinou muito. Uhum. E como que é hoje a sua rotina com a escrita? Você tem um horário para escrever? Você escreve em qualquer lugar? Como que você tem trabalhado com isso? Tá. Eu não escrevo em qualquer lugar, não. Infelizmente, por mais que eu faça viagens e tal, ainda não consigo me habituar a escrever em hotel. Em hotel, tipo, eu anoto ideias, às vezes reviso um livro, alguma coisa, mas escrever não. Escrever é na minha casa, eu tenho um quarto, um escritório para isso, e é de manhã, assim, bem cedinho, eu acordo, tomo café e vou escrever todo dia. Aí já na hora do almoço já não presta mais nada, acabou. É realmente de manhã, assim, que rende, né? Rende. Porque tem gente que escreve em qualquer lugar, né? O próprio Rafa Gallo falou aqui invejável. que escrevia indo no ônibus, indo para Santos, Guarujá, na ida e na volta, praticamente escreveu um romance nesse trânsito. Eu acho, eu invejo também, porque realmente acho que precisa de uma certa concentração ali, mas tem gente que consegue se concentrar em qualquer lugar, né? Eu consigo ler, né, em qualquer lugar, mas escrever não. Mas escrever, eu imagino que é um pouco mais complicado, mas enfim, tem um monte de gente que escreve, Sim. A gente escreve em metrô. No metrô, que inveja, né? eu queria. Realmente é de tirar o chapéu mesmo, porque no meio daquele tumulto e tudo, uma pessoa concentrada ali em alguma coisa que às vezes não tem nada a ver com aquilo ali que tá rolando, né? Realmente é tirar o chapéu mesmo. E como que é essa questão do tempo da escrita, assim, para você, assim? E o que significa para você, assim, o tempo quando a gente pensa em produção literária? Você é uma escritora que escreve num tempo mais longo. Como que é essa ansiedade com o tempo? Como que você tem tratado assim? Então, meu tempo é muito lento. Eu demoro muito para escrever um livro. Esse é um problema também. Né? Então, eu fico até exaurida por isso. Então, os meus livros, em média, vão 3 anos. Tipo, Casa de Família foi 5 anos. É um dos meus mais longos em produção. Ao passo que teve uma única vez, até os infantis, eles demoram 1 ano, 1 ano e meio, 2. Mesmo livro pequeno. Que em teoria são livros menores, São livros menores, eu demoro bastante. Porque eu fico, no tempo da reescrita, é muito longo para mim. Minhas provas de gaveta, né, de deixar o livro esperando, também são longas. Mas teve um livro, Estudo sobre o Fim, Bang Bang a Paulista, né, que é da editora Reformatório. Esse livro eu escrevi em 1 mês. Esse foi uma surpresa, assim, fora da curva. E aí, 1 mês saiu... E ele foi muito bem sucedido. Olha, ele foi finalista do Prêmio São Paulo, ele foi vendido para o audiovisual. Que demais! Mas assim, é um milagre na minha vida, não é o comum, não é o normal. Mas em geral é um processo mais demorado, vamos dizer assim, né, para você. Demorado. Assim, mesmo escrevendo todos os dias. E você está escrevendo alguma coisa já? Tô escrevendo um novo romance. Quanto tempo já? Esse faz pouco, 2 meses, 3. Então tem mais um tempinho aí pra frente. E que livro que você gostaria de ter escrito? E tantos, por quê? Tantos, todos no mundo. 2, vai. Pequenas Virtudes, da Natália Ginsburg. Maravilhoso. E 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Pronto. Só isso. Tá dado o recado. E como que é a sua... A gente falou da sua rotina de escrita. Como que é a sua rotina com a leitura hoje? Você continua lendo bastante? Como você tem balanceado também esse tempo aí? Tem esse momento aí da manhã que você se dedica mais à escrita. Mas que horas que entra a leitura aí nessa sua rotina? Então, a leitura é o que eu faço o dia inteiro. É a maior parte do meu dia que eu dedico. Tem de manhã, às vezes no meio da escrita eu paro e leio. Escrevo tanto, aí eu vou... Às vezes está doendo a lombar, porque está muito sentada. Aí eu levanto e leio de pé. Sei lá, 15 minutos, 20, e leio à tarde, leio à noite antes de dormir, leio o dia inteiro, o tempo todo, e vários livros ao mesmo tempo. Isso que eu ia te perguntar. E o que você está lendo desses vários livros? Então, eu estou lendo Concerto Barroco, do Carpentier. Tô lendo, esse está demorando bastante, porque eu estou lendo em espanhol. E, enfim, é mais difícil, vai mais devagar. Sim, né? Outra língua é sempre mais devagar. Sempre mais devagar. Eu estou lendo o Léxico Familiar, da Natália Ginsburg, que eu acabei de citar. Eu acabei de ler, é muito bom. E o Ressuscitar Mamutes, da Silvana Tavano, também, eu li ainda o prefácio. Prefácio não, é aquele preâmbulo que é o ensaio, né?
É o terceiro livro que eu tô lendo, mas nunca passo de 3 também. 3 livraços. Aí vai terminando, você vai botando mais um sempre ali, é isso? É isso, cada um que termina... agora não, na verdade, 4 livros. O Felizes os Felizes, da editora Aine. Isso eu não conheço. Nossa, livraço também. É? Então, dá a dica. É um romance, só que ele é feito de contos, em que os personagens se citam. E como chama? Felizes os Felizes. Felizes e a autora Felizes. eu não sei como é que se pronuncia, porque ela é francesa, mas eu acho que ela é de origem não exatamente francesa. Yasmina Reza. Felizes os Felizes. Felizes os Felizes. Yasmina Reza. Exato. Olha, já estou anotado aqui já para minha listinha. É esse aqui, né? Sim. Perfeito. Livraço. E a capa é linda, né? Nossa. Aliás, as capas, as dessa editora são maravilhosas. Assim, realmente muito bacana, já na minha lista aqui. E bom, você, né, já escreveu muitos livros, livreira, júri de prêmio, muito conectada aí com a indústria de uma forma geral. Eu imagino que você recebe muita coisa também dos novos autores e tudo, Sim. né, para ver, enfim, para dar uma sentida como é que tá o trabalho e tudo, maturidade e tudo, se tá no momento de publicação, que precisa melhorar ali. Isso tem acontecido, e quando acontece, assim, o que você tem mais dito, assim, para esses novos escritores, assim, nesse aspecto? Olha, sim, acontece bastante, mas muitos apenas mandam um livro e não tenham contato comigo, eu não sei, aí nada acontece. Aí né? fica, não tem uma volta. Não tem uma volta. Agora, as pessoas que eu tenho contato, às vezes, seja numa oficina ou que estão na minha rede social, que me acompanham, tem um certo contato, aí o que eu falo para todos eles, e falo inclusive em oficina, leiam. É lendo que se aprende. Você pode fazer 200 oficinas. Você não vai aprender o tanto que você aprende com uma leitura dedicada num livro. Né? Perfeito. Então, e tem gente de toda forma. Tem gente que é um grande talento, que você já percebe na hora e fala, nossa... E tem gente que fala, nossa, precisa caminhar muito, ainda tem muito arroz e feijão. E tem gente que, infelizmente, tem uma grande parte que não quer conselhos, que quer só ser aplaudido. E aí... Como diz Marcelinho, que é o champanhe do lançamento. Então aí deixa com o champanhe. Verdade. E o que você mais, nessas trocas, inclusive nas oficinas, o que você tem mais aprendido com essas pessoas também? Muita coisa, assim, eles me ajudam a quebrar preconceitos. Que legal. Né? Então... tal coisa, sei lá, que para mim era um preconceito, uma regra. E aí tem por exemplo, eu não gosto de livros piegas, né? E acredito que não é bom um livro piega. Mas um aluno fez a pergunta e lançou isso para mim em aula. Mas eu acho ótimos livros piegas. É bom. É boa literatura. E eu estou aqui pensando nisso ainda. Ainda não cheguei a uma conclusão. Mas é algo interessante quando eles colocam alguma coisa que para mim estava muito definida. E me quebra de repente. Não, e acho que isso que ajuda a gente a se transformar também, né? E sair dos paradigmas também, né? Sim. Às vezes a gente fica ali também com umas crenças e tudo. E acho que o legal é isso, né? E eu acho que o legal também de quem está desse lado é também... refletir, né? Minimamente refletir sobre também o que essas pessoas estão falando, né? Porque também o mundo vai caminhando, vai mudando e tudo. Sim. Quantas coisas que eu acreditava e deixei de acreditar e mudei de opinião e assim, em boa parte delas para melhor, inclusive. Então, Exato. né? Isso é super importante. E dessas pessoas novas aí que você tem convivido, tem alguém que você fala assim, acho que a gente tinha que prestar mais atenção nesse autor? Que eventualmente é um autor que vai despontar aí. Tem alguém assim? Olha, tem um rapaz, mas eu não lembro o sobrenome, que pena, chama Lucas, foi meu aluno no CLIP. E que o CLIP é um curso para preparação de escritores da Casa das Rosas, né, em São Paulo. Inclusive, eu brinco com os alunos que eu costumo dar alta para eles, porque às vezes o pessoal fica viciado em oficina, está na 10ª oficina da vida, está 20 anos fazendo oficina, eu falei, chega, vai publicar e tal. Aí, uma pessoa que eu dei alta foi a Mariana Salomão Carrara. Ela leu um trechinho numa aula, eu ouvi, né? Eu falei, nossa, o que você está fazendo aqui, menina? Alta para você. Queria escrever bem feito você. E aí esse Lucas foi um aluno deste ano. Eu falei, Lucas, a última pessoa que eu dei alta
alta foi para Mariana Salomão Carrara. Estou te dando alta agora. Olha o recado aí. Pensa bem. Você não lembra sobre o nome dele? A gente vai descobrir. Não. A gente vai Vamos descobrir. Se eu lembrar, a gente vai botar aqui embaixo aqui do episódio. Sim. E a outra coisa que eu queria entender de você, né? Você escreveu romance e escreveu também livros infanto-juvenis. Sim. E você falou até que os infanto-juvenis também demoram muito tempo, né? Sim. Que paralelo assim você faz entre escrever esses dois gêneros? O que um leva do outro? O que um traz do outro? Olha, eles são muito... A minha produção, tanto numa área como a outra, tem interseções, muito próximos, né? Tem um certo lirismo, eu acho que em todos os meus livros. E no infantil isso é uma coisa especial, porque é um caminho para o infantil, o lirismo. Não que seja exatamente uma prosa poética que eu faça no infantil, né? Tem gente que faz livro rimado, quase poesia. Eu não consigo, eu tento, mas não consigo, não é para mim. Mas... eu acho que a questão dos temas que eu trago são temas fortes, tanto no infantil quanto no adulto. Eu gosto de coisas importantes, relevantes, né? Que tem um recado ali, que né? Tem um recado. Que alguém para um pouquinho para pensar, né? Então questões sérias. E o quanto a sérias. gente pensa com os livros infantis, né? Não é? Exato. Às vezes são ali 10 páginas, 12 páginas, mas são tantos recados. Sim, então eu procuro fazer uma coisa que a Lúcia Iratsuka, né, comentou comigo, a grande autora infanto-juvenil. Ela falou assim... eu acho que um grande autor, quando ele escreve para o público infantil, ele escreve com a mesma potência que ele escreve para o público adulto. Então, acho que eu procuro ir nesse caminho. Eu tento, não sei se eu consigo, mas perfeito. É mais uma questão de formato, né? Entre um e o outro. Porque o restante... A potência deve ser mantida e os recados também devem ser mantidos, né? Há uma responsabilidade de linguagem, né? Também com o infantil. Tem umas coisas que você não pode chutar o pau da barraca. Exato. Não, você trouxe um ponto bem, bem bacana, assim, porque eu acho que, assim, é meio automático quando você vê um livro, né? Um livro de muitas páginas aqui, 300 páginas, né? Que você escreveu muito, ficou essas 300 páginas, certamente você escreveu muito mais que isso, você revisou muitas vezes essas 300 páginas e tudo. E aí você pega um livro infantil ali que tem 15, 20 páginas e tudo, parece, né? Você fala, cara, isso aqui é muito mais fácil que isso, né? Tipo, isso aqui deve demorar muito tempo, isso aqui deve fazer em dias, né? E é legal você trazer isso, porque assim, não necessariamente porque um livro tem 15 páginas que ele é menos complexo de ser feito, né? Não, porque às vezes ele é muito maior e eu vou comprimindo, porque eu vou chegando a um número mais exato de páginas para ser mais direta, né? Mais concisa para a criança. Então dá um trabalho, porque você estende ele e depois você comprime também. Exato. Você pretende continuar escrevendo livros? Sim, eu já tenho... Vai sair ano que vem meu 4º livro. Eba. Então eu vou ficar com 8, 4 adultos e 4 juvenis. Aí vai sempre balanceando ali, né? E esse último juvenil, ele vai sair com 200 páginas. É um juvenil mesmo. É um juvenil mesmo, não é o infantil, vamos dizer assim. Legal. E nesse lugar assim do infantil, né, principalmente, que é o livro da casa, dos pais, da família ali, né, que em geral leem para os filhos ali. Em geral as crianças ainda não são alfabetizadas, muitas delas não leem sozinhas ainda, então os pais têm que ler e tudo. E a gente sabe o quanto esse momento é importante para transformar essas crianças em leitores, né? Em novos leitores, porque eu acho que se você não pega essa criança ali, vai ser muito difícil você pegá-la depois, né? Com a questão da leitura, o hábito da leitura e tudo, a conexão com a literatura. Nesse caso, o que você acha que a gente eventualmente poderia fazer para a gente ter mais esses livros assim na casa do brasileiro médio, assim? Puxa, boa pergunta. Também não sei muito. Mas sei lá, uma sugestão, levar livros pro celular, esses livros serem incentivados pelo governo e essas famílias conseguirem comprar de uma forma mais barata, não sei. Eu acho que muitas dessas coisas já são feitas. Eu acho que elas precisam ser feitas, tem planos do governo para isso, mas elas precisam ser ampliadas e intensificadas. Feita escala, talvez, né? Exato, com mais força. Eu acho que, na verdade, a gente precisava ter um dia, um governo federal, que abraçasse de fato a causa da literatura e vendesse, por exemplo, os nossos escritores para ganhar um prêmio Nobel
que é o que fizeram o governo, todos os governos, quem ganha um prêmio Nobel é porque o governo, o Ministério da Cultura, trabalhou muito para aquele nome ou aqueles nomes serem indicados. E isso ganha uma força e faz do país um país leitor. Né? Então a gente tem países na América Latina que são mais pobres financeiramente que o Brasil, uma Bolívia, por exemplo, e eles têm um número de livros vendidos e consumidos muito maior do que aqui. Então é o país acreditar nisso, você ter políticas públicas que levem a isso num conjunto, entendeu? É um conjunto de forças que não aconteceu ainda. E eu acho que ampliar os programas, mas também ampliar a divulgação, né? Sim, tudo. Porque, assim, se o programa existe, mas não é divulgado, não adianta nada existir, porque as pessoas não vão saber que tem o benefício. Sim. Né? Então, isso também é muito importante. E aí, eu queria te perguntar uma outra coisa que é... O Desnorteio foi seu primeiro romance, né? Isso. E que paralelo que você faz entre a Paula que escreveu o Desnorteio e a Paula que escreveu o Casa de Família? Quem são essas duas Paulas aí? Olha, as duas Paulas como escritora, né? A Paula do Desnorteio, eu nunca fiz uma oficina, eu dou oficina literária, mas eu nunca cursei nenhuma, né? Então tem gente que vem do Assis Brasil, vem não sei o quê, vem da escrevedeira. Mas foi uma opção, você não quis fazer para não... Não tinha muito na época. Não tinha também, não né? Tinha. Tinha no Sul, né? Eu sou de São Paulo, tinha pouca coisa. Muita gente fez Assis Brasil, né? Muita gente fez Assis Brasil. E não tinha muita opção, e eu fui fazendo. Aí depois que eu fiz o Desnorteio, consegui concluir sozinha, escrever esse livro já foi uma oficina para mim. Aí eu achei que já estava bom. Então, já consegui produzir a minha oficina, já fiz na prática, oficina na prática. Então a diferença é que era muito mais rápido. Agora é muito mais rápido escrever o Casa de Família, embora foram 5 anos, mas é porque é um livro mais extenso e outras coisas em relação ao Desnorteio, que aconteceu? Eu percebi que eu estou com mais prática. É como se eu tivesse feito uma oficina. O Desnorteio foi minha oficina. Entendeu? Então, eu sofri muito mais com a organização da estrutura do livro, com várias coisas no Desnorteio. E agora, o meu sofrimento foi bem menor. Então, eu tenho mais prática. Essa é a diferença. Perfeito. Mas é claro que cada livro tem o seu desafio, né? Então, Casa de Família também não é que ele foi fácil. Exato. Assim como o próximo que você está escrevendo, certamente vão ser outros desafios, né? Sim. Mas até o básico, assim, o tronco de talvez uma oficina está na feitura do Desnorteio. Perfeito. Não, e você já está contando essa história, né, nas suas oficinas, né? Porque de fato você já tem uma bagagem de livros escritos. E aí, você falou que deu alta para a Mari e para o Lucas, né? Você acha, porque muita gente fala assim, mas a oficina é importante, mas às vezes... Quando eu faço muitas, eu às vezes me sinto mais perdido do que achado, vamos dizer assim, né? Você concorda com isso? Você acha que tem um momento que você tem realmente que falar, olha, cara, sai, vai escolher um pouco, ver um pouco o seu caminho, ouvir você, vamos dizer assim, né? Sim, acho que tem esse momento, porque senão você fica muito perdido. Eu ouvi falar de livros assim, que teve 8 leituras críticas. E preparações. Já muita gente mexeu naquilo, o livro já nem é mais do autor, né? Eu acho ruim. E perfeito. Muita oficina também, é muita opinião, é muita coisa na sua cabeça, eu acho que fica nesse fervo. Até uma pessoa que tinha saído de oficinas, a Ana Cristina Braga Martins, ela está agora como finalista do Prêmio São Paulo. E ela foi uma pessoa que me procurou. Eu não lembro como a gente se conheceu, enfim, mas ela me procurou e falou assim, olha, eu saí de uma oficina, agora eu queria continuar com um grupo de estudos que ficasse produzindo junto e um lendo o livro do outro. Eu falei, não faça isso. Chega, eu falei, Ana, está na sua hora. Tem um momento realmente autoral que você se fechar com o seu livro em saber o que você vai fazer da sua carreira, de tudo, enfim. Senão cada um puxa para um lado. Tem muito a questão do gosto também envolvida, né? E na própria oficina, você fica ali ouvindo também muito a opinião dos colegas, né? Então tem... E que te protegem, de certa forma. Então, exato. E tem, às vezes quem tá mediando ali dá um texto ou dá um tema. Isso. Aí todo mundo escreve sobre um tema. Aí quando você lê o seu texto, que eu acho ótimo, que é uma forma ali de você já começar uma exposição ali, né, do seu texto e tudo.
Aí tem 15 pessoas ali que já vão dar opiniões ali sobre o que você escreveu, né? Então, às vezes é muita gente mesmo, né? Assim, é muita gente. Então tem uma hora que você tem que se isolar um pouco, né? Sim, e eu falo, se isola, lança no mundo e mesmo que seja para levar porrada, faz parte. A porrada faz parte também, né? Porque os aprendizados também vêm daí. Só se preparar um pouquinho para elas, né? E como é, depois de 7 livros agora que vai ser o 8º, né? Buscar originalidade, assim, para você. Tipo, esse livro, Casa de Família, ele é muito original, né? Eu não li ainda o dia eu parei comigo, tô louco para ler, inclusive, te falei aqui offline. Mas esse é um livro muito original, assim, é seu esse livro. Acho que, não sei, eu não consigo imaginar outra pessoa escrevendo esse livro, sabe? É muito original. Como que é buscar originalidade? E aí vai para temas e tudo, por exemplo, nesse romance que você começou a escrever, para não repetir, para não ficar muito, porque é legal, acho que é legal você ter uma cara, né? Mas também você ficar muito com a mesma cara, parece que são os mesmos livros, né? Você vai trocando o tema e tudo. Como que é isso assim para você? Nossa, pois é um desafio mesmo, não é fácil. Eu decidi isso quando eu comecei com o Desnorteio. Eu falei assim, puxa, eu queria ser meio tipo uma inveja, Ítalo Calvino, que ele, para mim, cada livro dele é diferente, é uma coisa diferente. Nossa, eu acabei de ler Um Viajante, Nossa! Que livro é aquele? Nossa, outro livro da minha vida que eu queria ter escrito. Não. Meu Jesus, eu falei, cara, por isso. Não, né? É à toa. Não é à toa. Aí eu falei, eu queria que fosse assim. Aí, na sequência, depois do Desnorteio, eu escrevi Um Dia Eu Parei Comigo, e que eu acho que não tem nada a ver com o Desnorteio, e o estudo sobre o fim também é outra coisa, No Corredor dos Cobogós, outra coisa. Agora, eu não sei, é difícil, a princípio, manter a originalidade, eu não sei se eu consigo, que bom que no Casa de Família você está me trazendo esse feedback. Agora, eu penso assim, eu estreiei meio tarde, vamos dizer assim, eu estreiei com 40 anos, né? Então eu guardei muita história nesses 40 anos, de coisas que eu ouvi, que eu vivi. Perfeito. Então, tem uma diversidade aí já do que eu li, do que eu vivi, do que eu ouvi. Perfeito. Então, eu acho que isso que me garantiu certa, se eu conseguir, originalidade em cada um dos livros. Que eu considero que nenhum se parece. Perfeito. Né? E alguns leitores também falaram que, nossa, seus livros um não tem nada a ver com o outro, né? Mas, por exemplo, a minha esposa, ela lê todos e ela fala assim, mas você está escrevendo o mesmo livro faz tempo. Olha. Talvez porque ela me conheça mais, porque ela leu todos os livros desde o início. Ou eventualmente participou de algumas histórias. Participou de algumas histórias, então ela tem uma linha. Ou talvez ela esteja confundindo, ela não é do terreno das letras, talvez ela esteja se confundindo simplesmente com o estilo, e que no fundo tem algum estilo meu em tudo. É verdade. Não sei, o tempo dirá. Perfeito. E todo livro precisa de uma grande ideia? Precisa. Eu acho que pelo menos um tema relevante, e não só o tema, tem que ter um enredo relevante, uma grande ideia que vai carregar esse tema. Né? Não adianta ter um tema legal e você, o como, né? O que legal e um como mal feito. Perfeito, claríssimo. A gente tem um quadro aqui que chama 3Es. É hora de falar dos livros. Um livro para enaltecer, tipo um livro que você gosta muito, que você já citou alguns aqui, né? Os maravilhosos. Um livro para emprestar, que é aquele livro, assim, em geral as pessoas gostam, né? É um livro que não tem muito erro. E um livro para esquecer, um livro que você não se conectou muito. Tá. Então vamos fazer polêmicas. Enaltecer. Primeiro. Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Perfeito. Baita livro, livraço. O outro é... Um livro para emprestar. A Pediatra, André Del Fuego. Maravilhoso. Funciona muito bem. Não tem erro. Não tem erro. Curtinho, mas perfeito, olha, perfeito. Recado na veia. E o Para Esquecer, puxa, esse é polêmico. Tanto que eu vou tentar lembrar o título agora. É um clássico. Todo mundo adora. Apanhador no Campo de Centeio. Não me conectei. Não sei se eu li muito tarde o livro, que fosse algo mais para adolescência, não sei. Não curti.
Perfeito. Dados os recados, todos eles, livros bons. E o Esquecer, né? A gente sempre comenta aqui, né? Que às vezes... E quanta gente se conectou, né? Com esse livro. Nossa, então, da vida assim, de tanta gente. É realmente uma coisa que não conectou com a gente. Não significa que não vai conectar com várias outras pessoas, né? Bom, queria falar um pouquinho aqui agora mais específico do Casa de Família, né? Sim. Você acabou de lançar aí esse livro maravilhoso. Essa capa linda. Você trabalhou com o Shechenesky? Sim. Nele, sim. Foi meu editor. Que é um craque, né? Também. É um craque. Assim, onde ele bota a mão, assim, o que eu tenho lido que ele tá por trás, assim, é inacreditável. Assim. Sim. Acho que só a chancela dele você já tem vontade de ler. Sim. Pelo menos para mim, né? Quando eu vejo que tem a chancela dele, eu já fico curioso de ler. Como é que foi? Como é que nasce? De onde nasce essa história? A vontade de contá-la? Que é uma história interessante, corajosa, atual, né? Bom, só fazer aqui um parênteses, que é com o Antônio Shechenesky, que são 2 editores também. Tem o Matheus Souza também. Perfeito. Que o Matheus também, nota 10. Recomendo. Perfeito. Ótimo. Bom, Casa de Família vem de várias coisas. Eu sempre acho que todos os meus livros, eu acho que de todo mundo, é uma coxa de retalho, só que tem que ser muito bem costurada. Então, vem da história da minha mãe. Realmente tem uma parte que é pessoal, vou começar por essa, que a minha mãe teve esclerose múltipla, né? E então essa mãe da Soraya, que é a protagonista, tem esclerose múltipla. Exato. Então eu sei muitas coisas de cuidados de enfermagem, então isso tudo eu não precisei pesquisar e nem dos efeitos da doença para colocar no livro. Agora, como a minha família é uma família pobre, não era uma família que tinha empregados, mas eu morava numa rua que tinha muita gente rica, que tinha muitos empregados. E eu brinquei muito nessas casas de família, dos vizinhos, e que havia muitas empregadas domésticas. E aí, às vezes, as crianças estão brincando no quintal e tem alguém ali no tanque, conversando entre elas, que tinha mais de uma empregada, às vezes uma contando coisa para outra. E desde criança, acho que eu já era uma escritora, porque eu era uma boa ouvinte. Eu ouvia as histórias e eu guardava. Aquela criança que tá ali brincando assim, né? Meio sinistro o negócio. Tô brincando, mas quer dizer, não tô tão brincando assim. Tô ligada. Tô ligada aqui. E, enfim, então eu ouvi muitas histórias de muitas empregadas domésticas, isso desde a infância. E numa dessas ocasiões, eu não vou saber qual, não vou lembrar, mas eu ouvi esse termo, porque eu vim trabalhar numa casa de família, né? E aí eu falei, nossa, o que é aqui? Então essa casa é uma casa de família, então minha casa é uma casa de família, o que não é uma casa de família? Aí já me intrigou, sei lá, devia ter uns 6 anos de idade, já fiquei intrigada com isso. E aí vim guardando tudo isso. E aí, em 2018, na época da polarização política maior, quer dizer, continua, mas quando surgiu ali o impacto... Ali foi absurdo. Foi absurdo. Aí naquele momento eu falei, puxa, eu queria entender como que a gente chegou até aqui. Né? E aí eu fui estudando jornadas de 2013, né? Desde o impeachment da Dilma em 2016, eu falei, puxa, tem que ir indo mais para trás para compreender. Aí eu falei, eu cheguei até em 1500, eu falei, não dá para escrever um livro de 1500 para cá, 300 páginas. Vamos reduzir a janela. Aí eu falei, puxa, é legal pegar a redemocratização. Eu falei, tem livros desse período, mas não são muitos, né? Então eu quero pegar esse período. Perfeito. Então eu peguei esse período. Aí eu falei assim, puxa, eu tenho que lembrar a minha idade, o que eu vivi nessa época. Aí eu fui lembrando e eu fui pesquisando também. Então foi isso, foi essa costura, esses 3 pontos. A minha mãe, as empregadas dos vizinhos e o pano de fundo histórico. Esse contexto político do país em todos esses anos, né? Não, e tem muitos recados, que é inclusive sobre esses recados que eu queria te perguntar aqui agora, assim... Quais os principais, assim, que você, na hora que você está pensando a obra, escrevendo e tudo, você falou, cara, eu queria chamar a atenção para isso e para isso aqui, sabe? Olha, Custódio, não sei se eu vou frustrar você, mas eu não penso em nada. É meio orgânico. Eu não percebo. Deixa as pessoas pensarem. Não tive assim o recado que eu queria dar. Eu estava em busca. Eu estava mais perguntando do que respondendo quando eu estava escrevendo. E eu não cheguei às respostas. E deixa os leitores chegarem. Quem sabe alguém chegar. E você tem tido retorno de leitores, assim? Sim. E o que você tem ouvido mais, assim?
Porque começando... essa história é uma história que acontece todo dia. A todo momento. A todo momento, né? Sim. Continua acontecendo. Essa coisa, sei lá, anos 2000 e alguma coisa. Tava comprando uma casa, tipo, aqui essa casa é maravilhosa porque ela tem quarto de empregada. Sim. Tinha um cômodo no fundo, tipo, as pessoas valorizavam isso como sendo um belo benefício da casa, né? E era um quarto que em geral não tinha nada, tinha ventilador. Sim. Entendeu? Então, assim, na verdade, cômodo, era uma como chama isso? Masmorra, né? Na verdade. É um cômodo que a gente até reforma, né? Exato. Ou vira outra coisa. Exato. Bom, eu tenho recebido, está sendo bem legal o retorno, estou recebendo bastante retorno, e de várias coisas, várias frentes. Desde gente que tem doença degenerativa, ou que tem alguém na família e que vai contar sobre isso. Tem muita gente que vem contar e fala assim, uma das empregadas citadas é a personagem, a Nilcélia, né? Aí vem gente pedir autógrafo assim, eu sou filho de Nilcélia. Muita gente vem contar isso. E é muito interessante. Sim, porque muita gente que está lendo também tem essa passagem, né? Tem. Ou da casa, dessa casa de família, que entre aspas que você coloca aqui, ou da referência das empregadas, né? Sim. E ou tem uma pessoa que me procurou recentemente dizendo que ela foi criada, ela era filha de um casal. Já estou colhendo várias histórias. Tá vendo? Nossa, já tem vários livros. Das histórias. Daqui a pouco tem outro livro. Que ela foi criada com uma menina que foi pega pelos pais dela para criar, mas que não era para criar, era para trabalhar. A menina tinha 10 anos de idade e trabalhou na casa. E ela é irmã de 5 anos e viu a outra assim. Porque acho que também tinha muito esse disfarce do vou criar. Sim. Né? As famílias de classe média pegavam esses filhos de famílias mais pobres, que em geral não tinham comida em casa para dar para essas crianças. Normalmente eram famílias com quantidade numerosa de filhos, às vezes 7, 8 filhos. Aí lá, não, mas essa aqui eu vou pegar para mim para criar. Mas na verdade era para trabalhar, né? Para trabalhar a partir de 6, 7 anos e virar realmente quem vai cozinhar, quem vai no mercado, quem vai fazer tudo, né? Infelizmente, né? Triste. E fiquei curioso com relação ao título. Ele nasce junto com a história, porque ele parte da ideia já, né? Sim. Mas ele foi em algum momento ou outro? Não. Sempre foi esse? Assim, ele começou nada, eu começo um livro, eu escrevo assim, título provisório. Esse é o título provisório. E eu vou escrevendo. E aí, foi assim que começou, com o título provisório. Conforme eu escrevi, eu tive essa lembrança do Casa de Família, da infância, e aí eu já substituí em dado momento, ficou Casa de Família e ficou assim até o fim. Perfeito. A Micheline escreve aqui na quarta capa, né? Eu vi que ela escreve aqui também. Sim. Né? Que sim. Ela é maravilhosa demais. Que bom. Ela, entre aspas, aqui, ela coloca... o texto dela é lindo, né? Como tudo que ela faz. Sim. Acho que ela resume muito bem aqui o livro, assim. Ela é incrível. Eu sou fã de carteirinha. E ela coloca aqui, entre aspas, assim... Tudo isso que estamos acompanhando, né, dentro dessa história, nos indignando, pode estar acontecendo numa casa ao lado da nossa. E é isso mesmo, né? Tipo, isso ainda acontece muito. Você vai nos bairros mais nobres, nas classes média alta aqui de São Paulo, cara, entra e sai ali, não muda muito, né? Todo mundo de classe média e média alta tem empregada doméstica dormindo no quarto. Dormindo no quarto. No meu prédio, por exemplo, que não é de classe média alta, mas tem empregada uniformizada descendo o elevador. Pois é. Uniformizada. Acho que ano passado eu fui pra praia no final do ano e eu fiquei um pouco horrorizado assim, com uma cena que aconteceu na minha frente, um barracão sendo montado, né, esses barracões que ficam ali embaixo, 12, 18 cadeiras. A família toda, aí uma família, né, uma família toda branca ali e tudo, com algumas crianças, 4, 5 crianças. E uma empregada negra de uniforme na praia, cadeiras para todos da família, menos para ela, e ela na função de cuidar ali daquelas crianças, de entreter, de ser
entre aspas, do palhaço ali para cuidar das crianças enquanto essa família se divertia ali na praia, assim, toda coberta, toda de uniforme, tipo, sabe? Num ambiente de calor e tudo. E assim, cara, não tinha uma cadeira a mais. Claramente que, se você quiser, você sente no chão se você se sentir cansada. Que loucura, né? Sim. Hoje, esse foi no final do ano passado. Sim, uns 2 anos atrás eu fui para o Egito e aí fiz aqueles cruzeiros, mas você desce com um barco, sobe o Rio Nilo, né? E aí tinha uma família de brasileiros lá e eles estavam com uma criança egípcia que eles cataram para cuidar das crianças menores do casal. Tava sem remuneração, uma criança de 10, 11 anos, carregando no colo os de 3 anos de idade, que eram os filhos do casal brasileiro. Quer dizer, um costume bem brasileiro. Bem terrível isso. Bem e a menina, terrível. a moça falou... Não, e assim, levando, né? Ela falou como se nada fosse para mim. Eu falei assim, aquela também é sua filha? Né? Ela falou, não, aquela é uma menina que a gente pegou aqui, porque o marido dela, ele era egípcio, só que ele era um colonizador. Um cara branco, europeu, italiano, não lembro, que o pai dele é um ricaço lá no Egito que deve explorar algum bem. E aí falou assim, então lá tem várias pessoas trabalhando para ele, na casa dele, e a gente pegou essa menina que é filha da vizinha, ela, em troca dela ter comida e estar aqui nesse barco, ela está cuidando das nossas crianças. Mas era uma criança. Não, é uma exploração. É uma exploração. Mesmo que não fosse uma criança, mas assim, sendo criança ainda mais. Ainda mais. Eu fiquei muito indignada. Não, é uma cultura, cara, que acho que as pessoas nem se dão conta, na verdade. Acham normal. Acham normal. Eu fiquei muito horrorizado com essa cena que eu vi na praia, assim. Fiquei chocado, tocado, assim, eu não conseguia parar de pensar naquela cena. E assim, ninguém dava a menor atenção pra ela. Tipo assim, cara, é invisível, totalmente invisível ali naquele grupo para cuidar das crianças. As pessoas pegavam comida, pegavam bebida, comiam entre elas, davam risada. E aquela invisibilidade daquela pessoa ali. Agora sim, é invisível, mas está cuidando das crianças aqui enquanto a gente se diverte, né? Infelizmente. E tem um outro personagem, você falou da personagem principal aí, né? Mas tem um personagem que para mim é muito marcante e muito importante também na construção da trama todo. E assim, muito fácil de ver também essa figura nessas casas, né? Que é o Toninho. Como é que foi construir esse personagem? Você já reconhecia ele ali nessa rua que você morava, nessas casas que você andava e tudo? Olha, o Toninho foi um personagem difícil de construir, porque ele foi o mais pesquisado que aconteceu. Na verdade, o que me inspirou não foi nessas casas nem nada. Foi 2018, as redes sociais, e aí eu fiquei completamente louca, que eu começava a ler as matérias, as fake news e tudo que era possível, e os comentários das matérias, e os comentários em Facebook, em tudo. E aí esse personagem apareceu ali já, nas redes sociais para mim. Aí eu consultei uma leitora minha, que é amiga também, que é psicóloga. Eu falei assim, eu quero um monte de livro de psicopatas, porque eu acho que é uma psicopatia leve. Porque todos nós temos essas coisas, mas em dosagens diferentes. Exato. Né? E eu falei assim, eu quero livros teóricos sobre psicopatia e eu quero ler esses livros para montar um personagem. Maravilhoso. E até agradeço ela, tem ali a Kátia Simone. Por isso, tem muitas falas do Toninho que são falas de psicopatas. Exato. Você pode identificar isso com tudo, o pensamento dele de um psicopata. Exato. E disfarçado, né? É aquele psicopata disfarçado ali no meio do... porque as pessoas pensam em psicopata, elas pensam no serial killer. Não Exato. É o caso. Tá cheio de psicopatas. Tá cheio de psicopatas que não são... que estão jantando com a gente. Exatamente. Estão na mesa do lado do restaurante, né? Sim. Não, interessante. E eu acho que você traz de uma forma assim, muito interessante. Agora, você falando que estudou isso, né? Que leu livros disso. Eu acho que você trouxe a essência, mas você não precisou botar um serial killer. Acho que isso que ficou legal. Justamente para mostrar que não necessariamente é o serial killer que está do nosso lado e que a gente tem que prestar atenção, né? Que é muito mais gente maldosa e nonsense do que necessariamente um serial killer, né? Exato. Né? Interessantíssimo. Você falou também aí
da mãe, né, da personagem, que ela vai acontecendo ali uma perda de memória, né, e tudo. Enfim, as próprias empregadas precisam cuidar dela e ela cria essa situação ali na família, né? Porque assim, cara, a gente precisava encontrar alguém para pagar para cuidar da mãe, porque a gente não vai poder fazer isso, talvez nem conseguir fazer isso, né? Eles ficam nesse desespero. Quando a empregada fala que vai embora, eles entram em pânico. Sim. Mas eles entram em pânico porque não vão querer trocar a fralda da mãe, né? Sim. Não é nenhuma outra questão, né? Quem é que vai trocar a fralda da mãe? Porque eu não vou trocar, né? Eu achei maravilhoso isso. E tem essa questão da perda da memória, e é um livro também que tem uma narrativa, como você mesmo falou aí, uma jornada, né, uma timeline do momento político do Brasil, né? Desde a época ali que você escolheu começar até o Bolsonaro, né? Até as eleições agora de 18, 20. Tem uma relação aí? Tem alguma coisa que você traz, essa coisa da perda de memória versus essa coisa da perda da memória do brasileiro, que a gente esquece as coisas fáceis, né, também. Existe uma perda de memória natural, que não está ligada a uma doença exatamente, mas que a gente tem, né? Sim. Foi uma construção, isso não foi tão orgânico, foi pensado perfeito. realmente em fazer disso uma metáfora, porque... E é mais do que a perda da memória, o desejo da narradora é que a memória não se perca, né? Tanto que ela, em vários momentos, ela fala, preciso anotar, não posso esquecer, e 2019, porque isso, porque determinado dia, tal coisa aconteceu, porque a memória do brasileiro e do mundo é muito curta, né? É muito curta. Acho que o mundo é muito, mas a nossa é demais, né? A nossa é uma coisa, um caso sério. Né? A gente elegeu uma pessoa como presidente de um discurso feito há tão pouco tempo, um discurso tão sem cabimento mais para os dias. Nunca teve cabimento, mas ainda mais para os dias de hoje. Sim. E a gente elegeu essa pessoa. Né? Então, enfim. A gente já está indo aqui finalmente. Posso ler um trecho aqui? Por favor. Que eu amo esse trecho, de verdade mesmo. Assim, eu acho que o livro é muito bom, mas você estava inspiradíssima quando você escreveu isso aqui, porque é realmente muito bom. Há tamanha solidão no mundo que podemos senti-la ao tocar a superfície de um móvel no caminho de um cômodo para o outro. É lindo isso. Há tamanha solidão na madeira empoeirada da escrivaninha, com gavetas que primeiro abrigaram meus lápis e canetas, cadernos da escola e depois algum dinheiro. Há tamanha solidão no mundo que podemos senti-la ao tocar uma pedra ou uma peça de acabamento no interior de uma casa, como o granito amarelo que reveste a murada do corredor entre os quartos. Ou quando se encosta no tanque de louça branca, onde persiste o cheiro de urina das fraldas de minha mãe. Ou ainda, por último, mais à direita, quando roçamos o fio de cobre que, após tantos anos, ainda serve de fecho para a porta do banheiro da empregada. Atrás dessa porta, um fantasma solitário, porque no reino dos mortos a solidão é mais completa e sem disfarces. Há tamanha solidão no mundo que ela se espalha em várias direções e atravessa a linha do tempo. A solidão do mundo é o tempo. Num dia remoto da minha existência, eu a vi, como a vi em tantos outros. Nossa, estava inspiradíssima, que coisa linda. Obrigada. E você vem trazendo a tanta solidão. Tem outros, né? Outros parágrafos que você vai falando dessa solidão. E eu achei lindo isso, que você leva essa solidão para as coisas, né? O toque da madeira empoeirado, essa solidão que você anda entre um cômodo e outro. É lindo isso, muito, muito. Acho que estava inspiradíssima, porque realmente eu fiquei lendo e relendo esse trecho assim, muitas vezes. E eu queria te perguntar em cima dele, que paralelo que você faz, né, entre essa solidão que também está tão enraizada aí em todos os personagens da história, com essa linha do tempo que você constrói a história.
E até mesmo para você, né? Que solidão é essa também que está enraizada em você, se ela está? Eu responderia que ela está bem enraizada em mim. É a minha solidão. Talvez por isso que ela venha dessa forma tão inspirada e verdadeira, né? Mas é lindo, parabéns pelo trecho, é muito bonito mesmo. Obrigada. Olha, apesar dos clubes de leitura e tudo, eu considero a leitura um ato solitário. Escrever é um ato solitário também, apesar das oficinas e dos amigos e de tudo mais. E acho que a solidão faz parte da vida, né? A solitude é outra coisa e também faz parte da vida. Mas a solidão é muito triste porque é ela que mostra a desunião entre as pessoas, a desunião, no caso dessa família, a desunião do país, né? Que chegou em 2018 daquele jeito e chega até hoje tão mal, né? Então tem a ver com toda essa história da família e do país. A falta de união também tem muito a ver com a solidão e o quanto a gente não consegue se comunicar, não consegue estar junto. Você acha que você fica mais inspirada quando você está mais imersa nessa solidão? Sim, é assim que eu escrevo, acho que um pouco nesse estado. Que demais. Nesse estado. Você vê, né? De uma coisa que as pessoas falam, tem que ser tratada e tudo, né? Tem que ser observada demais. É também nela que nasce, às vezes, outras coisas tão belas, né? Sim, eu acho que a arte está muito, né, em geral, tá ligada a isso. Muito legal. Pra gente fechar aqui, eu vou fazer um ping-pong rápido com você, tá? Pra gente fechar. Escrever é... Viver. Editar. Pensar. Ler. Prazer. Reescrever. Duríssimo. Publicar. Vitória. Receber críticas. É bom. Ser premiada. Melhor ainda. Publicar o primeiro livro. É um desassossego. E o segundo? É menos desassossego. E o quinto? Já é bom. A opinião do leitor. É importante. E Casa de Família? É um grande livro. Maravilhoso. Fechou com chave de ouro. É isso aí. Obrigado, tá? Papo delicioso aqui. Super obrigado. Cedinho aqui, né? Falando de literatura. Mas que gostoso. Muito, muito obrigado aí pelo papo, tá, Nossa, Paula? Eu que agradeço o convite. A conversa foi ótima. Maravilhoso. Também adorei. Gente, super obrigado aí. Obrigado pela audiência. Não deixa de comentar aqui o que vocês acharam do episódio. Quem vocês gostariam de ter aqui, como convidado nos próximos episódios, que a gente obviamente vai atrás dessas pessoas para tentar trazer aqui para essa conversa para vocês. Super obrigado aí, não deixe de assinar o canal para toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê já no próximo episódio, tá? Beijão.